Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam todos e todas bem-vindas para mais uma aula de ciência com o professor Márcio Lima. Vamos começar? Então vamos começar a nossa aula com o tema a unidade temática de matéria e energia, propagação de calor. Gente, quando a gente fala em propagação de calor, o que é propagação de calor, professor? Propagação de calor é a condição necessária para que haja a propagação do calor, tá? De um ponto para outro. E que exista, tá? A diferença de temperatura entre os pontos, ok? Então isso aí é propagação de calor, ok? O que mais, professor? Vamos diferenciar, cuidado, vamos diferenciar o que é temperatura e o que é calor, tá bom? Professor, o que é temperatura? Gente, temperatura é a grandeza que vai medir o grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. Quanto maior sua agitação, maior será a energia cinética. Só que energia cinética é energia do movimento, tá? Vai começar a movimentar. Então, quando você vê, por exemplo, uma panela com água no fogo, e você vê aquela borbulha, são as moléculas ali se agitando devido ao aumento da temperatura. Então, quando aumenta essa temperatura, vai existir o quê? Batimento, vai bater as moléculas em si e começar a ter um aumento da sua temperatura, tá bom? Então, e o que é calor, professor? Você pode perguntar, e o que é calor? Você falou temperatura, né? Que é o grau de agitação entre as moléculas. E o calor? O calor é a energia térmica que vai passar de um corpo de maior temperatura, tá bom? Para um outro corpo de menor temperatura. Ou seja, é uma energia que está sempre em trânsito, tá? Se movimentando. Então, como assim, professor? Vou dar um exemplo. Quando você cumprimenta, né? Encontra um colega seu e de repente você toca na mão dessa pessoa e você sente que a mão da pessoa está fria e você espera um pouquinho. Ao passar o calor da sua mão, que está mais quente, para a mão do colega que está mais frio, tá? Então isso é o calor, não é temperatura, tá? É o calor. Por quê? Porque a energia térmica está passando do grau da pessoa que está com a mão mais quente para outra que vai receber esse calor mais frio. Então depois vai ter um equilíbrio térmico, ambos vão estar na mesma, aí sim, na mesma temperatura, beleza? Então o calor ele pode se propagar de três maneiras distintas, diferentes. Quais são elas, professor? Vamos ver. Primeira é condução, convecção e irradiação. Vamos começar a ver cada uma dessas aí separadamente? Vem comigo. Olha, eu tenho a condução. A condução é o modo pelo qual o calor é transferido através de um meio material em que há transferência de energia entre os átomos e elétrons livres. Então, ao receberem calor, os átomos e elétrons livres, tá, passam a vibrar, mas transmitindo essa energia para um átomo vizinho. Observa aqui essa ilustração aqui. Gente, na condução não vai haver transporte de matéria. Professor, transporte de matéria, o que é isso? Ou seja, não vai haver um deslocamento da massa, apenas da energia. E essa energia é transferida de um átomo para outro. Olha aqui, ó. Quando eu começo a esquentar aqui, tá? Tem uma chama aqui que começa a esquentar. Essas moléculas aqui, tá? Esses átomos aqui, ele vai passando a sua energia de vizinho para vizinho, até chegar no último que está lá. Esquenta como um todo. Esse aí é chamado de quê, professor? De condução. Tem transporte de matéria? Não. Apenas transporte de energia. Somente isso, professor. Só. Tranquilo e calmo. Tá vendo que não é difícil saber o que é uma condução? Tá bom? Um exemplo bem prático é que vocês têm, como eu falei logo no início, é quando você coloca uma panela no fogo, tá? O que vai acontecer aqui? A chama vai esquentar, tá? Na
na base da panela aqui. Então a água que está aqui, a tendência dela é esquentar e subir, ok? E a água que está mais fria, ela vai descer. Quando desce, tá bom? Quando descer, o que vai acontecer? Vai haver uma condução. Então o calor, a água mais quente sobe, a água mais fria desce, a água mais quente sobe, a água mais fria desce. E assim vai haver essa condução, essa mudança de temperatura. Beleza até aí? Tranquilo? Deu para entender? Vamos continuar. Ó, na condução, não vai haver o que, professor? Na condução, o calor ele é transmitido de uma extremidade, como eu falei para vocês, tá? A outra, através da o quê? Da agitação das moléculas. Sempre assim, professor? É, sempre assim. Na condução. Cuidado, tá? Estou falando na condução ainda. Não há transmissão de matéria, mas somente transmissão de energia. O que eu acabei também de falar para vocês. Nesse caso, os metais são bons condutores térmicos, tá? Já o plástico é um bom isolante, tá? Térmico também. Porque os plásticos são, aliás, os metais são bons condutores térmicos, porque ele consegue transmitir com facilidade, tá? O calor ao longo da sua extensão. Não é à toa que as panelas em si, na grande maioria, é feita de metal, né? O alumínio, por exemplo, é um metal. Então, conduz bem o calor. Beleza até aí? Então, ó, o fio de cobre, tá? É um bom condutor. Tá? Uma barra metálica é um bom... Não é à toa que quando sua mãe coloca uma concha totalmente de metal, né? Dentro do recipiente, da vasilha, e está no fogo, se você for pegar no início, lá no cabo, se ela for totalmente de metal, você vai sentir que ela está mais quente, tá? Queima. Então, coloca assim o quê? Um isolante, um plástico, o cabo pode ser de plástico, pode ser de madeira. Então, é um isolante, ok? Professor, e o que é convecção? Gente, convecção é a propagação do calor pela troca de posição mediante transporte de matéria. Olha aqui, presta atenção. Eu falei para vocês que na condução, tá? Não há transporte de matéria. Mas na convecção, sim, há transporte de matéria. Havendo o que? Portanto, uma locomoção das substâncias, o fluido, né? Pode ser um líquido, pode ser o gás, tá bom? Como exemplo, professor, aqui eu tenho 3 exemplos, bem básicos, né? Aqui no Nordeste mesmo, na nossa região, você dificilmente vai ver muitas casas com lareira, né? Mas no Sul, Sudeste, sim. Principalmente no Sul, na região do Sul, né? Você vai ver muito isso daí. Por quê, professor? Porque lá é mais frio do que aqui no Nordeste, né? Então, quando você quer construir uma lareira na sua casa, você tem que construir ela próximo ao teto ou próximo ao piso? Tem que ser próximo ao piso. Por quê, professor? Porque o ar quente, ele é menos denso, ou seja, ele é mais leve que o ar frio. Então o ar quente ele sobe, tá bom? E o ar frio ele vai descer. Então, se eu quero aquecer a minha casa, eu coloco a lareira próximo ao piso. Por quê? Porque o ar quente ele vai subir, vai espalhar, tá bom? Então tem aí uma convecção. Ele vai sempre estar nesse movimento de convecção, tá? Transportando matéria, beleza? Vai transportar. Aí vem um exemplo contrário, ar-condicionado, tá? O ar-condicionado é o contrário, você não vai colocar o ar-condicionado próximo ao piso, você vai ver sempre o ar-condicionado, tá bom? Na parte de cima, perto do teto, na parte de cima. Por quê, professor? Porque o ar frio, ele é mais pesado, tá? Ele é mais denso, tá bom? O ar quente, ele é menos denso, ele é mais leve. Não é à toa que quando você vê a panela no fogo, você vê aquele vapor, ele tá onde? Tá descendo, tá subindo. Tá subindo, então aquele vapor quente, ele sobe. Quando você abre o congelador da sua casa, você vê o ar frio o quê? Descendo, porque ele é mais pesado, tá bom? Então,
O ar-condicionado é a mesma coisa de um refrigerador, como está um exemplo aqui. Também há uma convecção. O ar frio desce, empurra o ar quente para cima. E assim vai sempre renovando, sempre no ciclo. Beleza até aí? Tranquilo? Deu para entender bem o que é a convecção? Ar-condicionado sempre em cima, lareira embaixo. E o refrigerador, professor? Vocês podem notar que a maioria dos refrigeradores, o congelador é em cima. Por que, professor, o congelador é em cima? Justamente para que haja uma convecção, que haja um transporte de matéria. Então, como o ar frio ele vai descer, ele desce para a parte de baixo do refrigerador. Então, vai conservar o alimento ali embaixo. Existem modelos, claro, hoje bem mais sofisticados, né, que o congelador é na parte de baixo. Beleza, mas só que vai forçar mais ainda, porque ele vai ter que jogar o ar frio para cima. Tá bom? É mais por estética, né, por beleza, né, mas por eficiência não. Por eficiência o congelador tem que ser em cima. Tá bom? Vocês podem ver isso daí na sua casa. Quando você for abrir o congelador lá, você vai ver o ar frio descendo. Ok? Deu para entender até aí, gente? Tranquilo e calmo, né? Eu sei que você entendeu, são desenrolados. Vamos lá. Continuando aqui, eu tenho uma brisa marítima. Vamos ver como é uma convecção. Mas o que é uma brisa marítima? Olha, são correntes de ar, tá, que surgem em regiões litorâneas e possuem dois sentidos possíveis. Do mar para a terra, tá, para a areia, no caso durante o dia. A gente chama aí de brisa marítima, né? E da areia para o mar durante a noite, que é a brisa terrestre, tá bom? Essa diferença no sentido das brisas marítimas está relacionada com a diferença entre o calor específico da água e da areia, com um fenômeno chamado de quê? Convecção. Olha, no dia aqui, olha para essa casa no dia aqui, tá na praia, beleza? O que acontece aí, pessoal? Tanto a areia quanto a água do mar recebem calor ao mesmo tempo, beleza? Porém, a areia do mar, ele tem um calor específico bem menor, tá, do que da água. Então, ele absorve mais rápido o calor. É tanto que quando você está na praia, né? Eu, quando vou mesmo para a praia também com a minha sunguinha lilás, tá? Lá. O que acontece? A areia, quando está meio-dia, a areia tá quente, que só sai pulando, né, para chegar até a água. Mas lembre-se, tanto a areia quanto a água do mar, ambas recebem a mesma quantidade de luz do sol, tá bom? Mas como o calor específico da areia é menor, ela esquenta mais rápido, enquanto que a água, ela vai esquentar de uma forma mais lenta. Então, o que vai acontecer, professor? Lembra que eu falei, ó, o ar quente sobe, então, na areia, o ar quente vai subir, tá bom? E vai, professor, se o ar quente sobe, o que vai ficar no lugar do ar quente? O ar frio aqui onde ele está, tá? No mar. Ocupa o lugar do ar quente. Então, vai haver essa convecção, vai haver essa mudança, tá bom? E quando é a noite? A noite já é o contrário. Como assim, professor? Gente, olha, como eu falei para vocês que o calor específico da areia é menor do que o da água, o que vai acontecer? O calor específico da areia, do mesmo jeito que é bem rápido para receber calor e esquentar, também é rápido para ela subir, ou seja, para resfriar a areia. Já a água é o inverso, como fica mais lento, né? Ela vai esquentar de forma mais lenta, também vai perder esse calor de forma mais lenta. Então, à noite, como eu estou falando para vocês, é o inverso. Enquanto que a areia do mar, a areia da praia está mais fria, tá? A água está mais quente. Então vai empurrar essa convecção, né? Vai ter essa mudança. Então, à noite, a água está mais quente, vai subir o valor, o calor, no caso, né? Vai subir, tá bom? Quando chegar na Terra, está mais fria, então vai haver essa troca, tá bom? De massas, ou seja, uma convecção. É a brisa marítima e a brisa terrestre. Ok? Tranquilo? Vamos lá? Ó, aqui eu tenho um equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Eu acho que vocês, alguma vez, se queimou, né? Com café, com leite. Por que queimou? Porque
na nossa boca, né, ela é sensível a certa temperatura, diferente da nossa mão, né? Tá bom? Mas, pois bem, então, quando você tem um café e você quer colocar uma temperatura, né, agradável para você tomar, então você faz o quê? Ou coloca um pouco de água, né, ou coloca um leite frio, para que haja um equilíbrio térmico. Então, quando eu estou esquentando aqui, tem um café muito quente, tá? E eu quero esfriar um pouco mais, eu vou colocar um pouco de leite. Então, vai haver aí o equilíbrio térmico. A temperatura mais alta, tá? Vai haver um equilíbrio, ou seja, tanto o leite quanto o café vão estar na mesma temperatura. Se estão na mesma temperatura, chamamos isso de equilíbrio térmico, ok? Tranquilo? Beleza? Vamos seguir. Ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, vamos detalhar aqui alguns detalhes entre a condução e a convecção. Olha, na condução não há transmissão, ou seja, transporte de matéria, tá? Mas somente transmissão de energia entre partículas vizinhas, tá bom? Enquanto que na convecção existe sim transporte de matéria, ou seja, deslocamento da partícula. Lembre lá que eu falei do refrigerador, tá? Do ar-condicionado e da lareira, convecção, da panela, tá? É condução, ok? Tranquilo até aí, né? Então, por último, as três formas que eu falei para vocês, você tem a irradiação. O que é irradiação, professor? Irradiação é a propagação de matéria, de energia térmica, que não necessita nem de um meio material para acontecer, tá? Pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas, isto é, a irradiação também ocorre no vácuo. Professor, o que é ondas eletromagnéticas? Quando você está na praia, né, quer se bronzear, você só se bronzeia porque você está recebendo calor. E o calor é um tipo de onda eletromagnética. Seu celular emite uma onda eletromagnética, tá bom? Quando vocês estão indo para a escola, tá bom? Vocês terão um termômetro que vai medir a sua temperatura. E vai medir através do infravermelho, tá? Esse infravermelho é uma onda eletromagnética, tá certo? Quando você chega no shopping, você não vai bater palma para aquela porta de vidro abrir, tá? Você está irradiando calor, então existe um sensor de calor. Esse sensor de calor, quando você emite calor, nós também emitimos radiações, tá? Térmica, então é uma onda eletromagnética também, tá bom? Beleza até aí? Então, os animais, tipo um réptil, um jacaré, tá? Uma cobra, sempre eles vão ter o quê? Eles vão ter que estar no sol para esquentar, porque eles são seres especilotérmicos. São seres especilotérmicos. São animais de sangue frio. Então precisa esquentar. Uma iguana, né? Tem iguana marítima que você vê, ela tem que mergulhar no mar para poder pegar seus alimentos lá. Quando ela emerge, sobe, ela vai ter que esquentar, porque essa temperatura fica muito baixa. Se ficar muito baixa, ela vai morrer. Então, nesse caso, são seres especilotérmicos. Répteis. Lembrou de répteis, precisa estar no sol. Beleza? Para se esquentar. Para esquentar a sua temperatura. Aqui eu tenho uma condução, uma convecção e uma radiação ao mesmo tempo. Estou falando de réptil ainda, tá bom? Aqui eu tenho um jacaré. Ó, o jacaré está aí no leito de um rio. Aí diz assim, ó. Estou me esquentando na areia por condução. Lembra que a areia, o calor específico da areia é bem menor que da água? Então vai esquentar mais rápido. Estão recebendo calor, o jacaré. Por quê? Por onde? Por condução. Aí eu tenho, estou me esquentando através do ar ao meu redor, por convecção. Assim que a areia esquenta, ele vai emitir também o calor que está ao seu redor, né? Então vai esquentar ele também. E por fim, ele recebe, tá? Estou recebendo o calor do sol, por irradiação. Então nesse momento aí, os três, ele está ao mesmo tempo aí recebendo o calor, os três. Então está se esquentando. Beleza? Tranquilo, né?
O isolante térmico, como eu falei para você logo no início, é o que determina a rapidez com que um material se aquece, tá? Determina se esse material é um bom condutor, ou seja, quanto mais rápido o material se aquecer, melhor é a sua condutibilidade. Já em relação ao isolante térmico, ele evita a transmissão de calor para o meio ambiente. Então, uma luva, né, feita de borracha é um bom isolante, né? O isopor é um bom isolante, o plástico é um bom isolante, a madeira é um bom isolante, tá? Os metais são ótimos condutores. Um dos melhores é prata, né? É um dos melhores. Bom, aqui para a gente finalizar nossa aula, vamos para um exercício básico aqui. Diz o seguinte, ó, uma panela com água está sendo aquecida no fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por radiação e convecção, radiação e condução, convecção e radiação, condução e convecção. Lembra que a gente já falou sobre isso, não foi? Vamos dar um tempo para você pensar aí agora? Vamos lá? Beleza, tenho certeza que você sabe qual é a resposta. Qual é a resposta aqui? Epa, deixa eu voltar. Eita, faltou marcar aqui. Mas seria a letra D, beleza? Aqui. Seria condução, desculpa. Condução e convecção, é a letra D. Ok? Gente, foi um prazer, tá? Estar com vocês mais uma vez. E até a próxima. Tchau.